Depois que Deus encontrou, levou aquele povo para o deserto, Deus vai fazer uma aliança com aquele povo. Então, entrega para Moisés o decálogo. Decálogo é uma palavra grega formada por duas palavras, deca e logos. Deca quer dizer 10, logos quer dizer palavra, 10 palavras. 10 palavras no sentido 10 mandamentos, né? 10 ordens. Né? Então diz aqui o livro do Êxodo que Deus então pronunciou estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus. Jesus lembra isso, né? Com todo o teu coração, com toda a alma, com toda a tua força, com toda a inteligência, amarás o Senhor teu Deus. É o primeiro mandamento. Não pôr Deus em segundo lugar. Né? Não passar a minha vontade acima da vontade de Deus. Não passar a lei dos homens acima da lei de Deus. Né? Não deixar de fazer primeiro a minha obrigação religiosa. Quanta gente por preguiça, né? Deixa de rezar, deixa de ir à missa ao domingo, né? Deixa de fazer a sua confissão, pelo menos durante a Páscoa, a sua comunhão, né? Por preguiça. Põe Deus em segundo lugar. Ora, se a gente põe Deus em segundo lugar, Deus também põe a gente em segundo lugar, não é? E isso é bom? De jeito nenhum, não é? Eu costumo dizer para Deus: ó meu Senhor, se eu me esquecer do Senhor durante o dia, não é porque eu quero não, mas por favor, o Senhor não se esqueça de mim, não é? Porque Deus me livre de Deus se esquecer de nós, não é? Então o primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus não quer que faça imagens de ídolos. Deus não se importa, não é, que a gente faça imagem. Tanto é que você pode ver, por exemplo, lá no livro do Êxodo, no capítulo 25, né, Deus vai mandar que Moisés faça imagem. Então, por exemplo, lá em Êxodo 25, versículo 17, farás também uma tampa de ouro puro, né, para a arca da aliança, cujo comprimento será de 2 côvados e meio. Farás 2 querubins de ouro, 2 anjos, 2 imagens de anjo. E os farás de ouro batido nas suas extremidades da tampa, um de cada lado, um de um lado e outro do outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão estes querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Então, como é que Deus proíbe fazer imagem? Deus não proíbe fazer imagem de jeito nenhum. Lá no deserto, Deus mandou o povo fazer essa imagem de uma serpente e colocasse em cima de uma haste, não é? Deus não proíbe fazer imagem. Então, o que Deus proíbe? É preciso falar a verdade inteira. Deus proíbe fazer imagem de ídolo, de Deus falso. Isso aqui não pode. Mas isso a Igreja Católica nunca fez. Nós nunca fizemos. Imagem de Deus pagão, imagem de... Não. A imagem que a gente faz de Deus é Deus verdadeiro, é a imagem de Cristo. Então não tem nada demais. Não é? A imagem que a gente faz dos santos e dos anjos não é para adorar, não é idolatria. Não. É um culto de dulia, até a palavra é diferente, lá do grego, dulia, que quer dizer veneração, completamente diferente de latria, que é adoração. Entende? Então, Deus, quando deu os mandamentos a Moisés, disse, não é? Não terás outros deuses diante de ti, né? Não farás imagens de deuses falsos, é isso que Deus não quer. E aí ele vai dando outras leis para Moisés. Não pronunciarás o nome de Javé teu Deus em vão. É o nosso segundo mandamento, né? Não pronunciar o nome de Deus em vão. Não blasfemar contra Deus. Não blasfemar contra os anjos, os santos. Não brincar com coisas sagradas, não é? Não ficar fazendo piadinha de santo, piadinha sobre Jesus. Tudo isso aí é desrespeito ao sagrado. Não é? Então, o segundo mandamento proíbe tudo isso, né? Porque não pode pronunciar o nome de Deus em vão. Depois, o versículo 3, lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal,
nem o estrangeiro que está dentro de teus muros, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Não é? Então, ele diz aqui que o Senhor, repousou no 7º dia, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Por que hoje nós guardamos o domingo e não o sábado como dia santo? Porque Jesus ressuscitou no domingo. O domingo é o primeiro dia da nova criação. A igreja ensina que o sábado era o último dia da criação antiga, envelhecida pelo pecado. Quando Cristo ressuscita no domingo, e a igreja, os apóstolos, os seguidores, os sucessores dos apóstolos, os bispos, sempre celebraram a missa no domingo. A gente vê, por exemplo, já de São Justino, que era lá do 1º século, Santo Irineu, eles falam, a igreja se reunia no domingo para celebrar. Por quê? Porque o Senhor ressuscitou no domingo. Então, o importante não é o sábado, o importante é o dia do repouso. Deus quer um dia do repouso. Esse dia do repouso para nós cristãos é o domingo, porque aí o Senhor ressuscitou. Basta você olhar os Atos dos Apóstolos, você vai ver muitas passagens onde os apóstolos se reuniam no domingo para celebrar a ceia do Senhor, celebrar a Eucaristia. E no dia do domingo, a gente deve guardar para Deus. Não é um dia que deve ser usado para ficar fazendo negócio, para ficar comprando, para ficar vendendo. É claro que nessa vida moderna, nessa vida dinâmica que a gente vive hoje, muita gente é obrigada a trabalhar no domingo. Então, se você tem um emprego e é obrigado a trabalhar no domingo, fazer o quê? Paciência, trabalhe no domingo, mas o patrão tem que te dar um dia de folga. E nesse dia de folga, você deve aproveitar para descansar e para se dedicar às coisas de Deus. É isso que o cristão tem que fazer. Se você trabalha no domingo, mas mesmo assim você pode ir à Santa Missa, participar da Santa Missa, então vá participar da Santa Missa. Vá mais cedo na missa, ou vá à missa depois do seu emprego, depois do seu trabalho. Se você não consegue de jeito nenhum ir à missa no domingo, então você vai no seu dia de folga. Mas é preciso ter um dia de descanso, um dia dedicado a Deus. Mas na medida do possível, a gente precisa guardar o dia de domingo. Não é? A igreja, para facilitar as coisas para nós, colocou também como válido a missa no sábado à tarde. A partir do meio-dia, a missa do sábado à tarde, do sábado à noite, já vale como missa de preceito do domingo. Então, quem vai à missa sábado, à tarde, à noite, já cumpriu a obrigação da missa do domingo. Mas a igreja prefere que a gente vá no domingo, porque o domingo é a missa, é realmente o dia de Deus. E a gente não deve usar o domingo para ficar fazendo negócios, para ficar fazendo, só se a gente não tem jeito de fazer outra coisa. Então, eu sei, por exemplo, que tem gente, vou dar aqui, por exemplo, um exemplo, que ganha a vida vendendo suas mercadorias, por exemplo, em Aparecida, no domingo. Aí, paciência, é a profissão da pessoa, a pessoa não tem outro dia. É o domingo que Aparecida tem bastante gente, ele vai lá ganhar o seu feijão com arroz para os seus filhos. Tudo bem, não é? Tudo bem. Mas quem não precisa disso, não deve fazer. Deve usar o domingo como o dia de descanso, porque é o mandamento da lei do Senhor. E a nossa natureza, a gente precisa descansar. Hoje, infelizmente, a gente vê muita gente trabalhando direto, trabalha sábado, domingo, segunda-feira, já continua. Isso faz mal para a saúde. Isso faz mal para a saúde. Sabe, e não é um trabalho abençoado. Não pense que você trabalhando no domingo, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter... Não, pode ter certeza, não é um trabalho abençoado. Descanse no domingo. Não é? Eu me lembro muito bem daquele salmo, o Salmo da Família, que diz assim: se não é Deus que edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Não é? Se não é Deus que edifica a cidade, em vão guardam os seus sentinelas. Não é? E o Salmo 123, ele diz assim: é inútil levantar-vos antes da aurora e alongar até alta noite o vosso descanso. Vós que comeis o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Olha aí. Deus o dá aos seus amados até durante o sono.
né? Então, para que eu vou ficar morrendo de trabalhar aí, trabalhar no sábado à noite, trabalhar no domingo, trabalhar na segunda-feira de novo, me cansando? Não, gente, não adianta só trabalhar, tem que ter a bênção de Deus. Não, domingo você descanse. Pode trabalhar de segunda a sábado, sábado até 6 horas da tarde, pode. Mas no domingo, se você pode, você descanse. Claro que tem gente que precisa trabalhar no domingo, porque, né, o serviço que faz obriga a trabalhar no domingo. Pessoal de restaurantes, pessoal de hospitais, pessoal de outros estabelecimentos. Mas se é possível não trabalhar no domingo, não trabalhe no domingo. A igreja pede isso, né? O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica sobre isso, né, sobre o domingo. Bem, nós estamos estudando um pouco da Bíblia, estamos no livro do Êxodo, nós queremos seguir os livros da Bíblia para que você vá entendendo um pouco a importância desses livros, não é? E esse livro do Êxodo, então eu contava, ele narra a história do povo judeu que saiu do Egito, da escravidão do Egito, e foi para a terra prometida, mas que durante 40 anos atravessou o deserto do Sinai. E no alto do Monte Sinai, que está lá até hoje, eu mesmo já tive a alegria de um dia estar lá no Monte Sinai, participei de uma Santa Missa celebrada no Monte Sinai, né? Ali Deus deu os mandamentos para o povo. É o sinal da aliança de Deus com o povo, os mandamentos. Vocês querem ser o meu povo? Eu sou o vosso Deus. Então está aqui, cumpram as minhas leis. E Deus foi dando as leis, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Né? Depois ele vai dizer, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Né? Lembra-te de santificar o dia santo, para nós o domingo. E depois ele diz, honra teu pai e tua mãe. O quarto mandamento, né? Para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha que bonito, não é? O quarto mandamento, honra teu pai, honra tua mãe. Como Deus gosta do pai e da mãe, como Deus protege o pai e a mãe, como Deus dá valor para o pai e para a mãe. Então ele manda honrar o pai e a mãe. Ora, gente, honrar é uma palavra muito forte. Honrar quer dizer encher de honra. Quando eu falo para você, vamos honrar Nossa Senhora, vamos. Então o que a gente faz? A gente canta para ela. A gente põe uma coroa de ouro na cabeça dela, não é verdade? A gente coloca flores para ela. Então a gente honra Nossa Senhora. Então Deus está dizendo, honra teu pai e a tua mãe. Né? E eu gosto muito de lembrar aquele capítulo lá do livro do Eclesiástico, onde Deus fala para os pais, né, e para os filhos, né, sobre o amor que deve ter para com os pais, é algo assim muito importante. Eu gostaria de lembrar para você um trechinho, pelo menos, de tudo aquilo que este capítulo, né, 3 do livro do Eclesiástico, ele fala. Não é? Eu contei nesse capítulo 3 do livro do Eclesiástico 8 bênçãos que Deus promete ao bom filho. Ele começa dizendo assim no versículo 2, ouvi meus filhos os conselhos do vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Daí, segui os conselhos do vosso pai de modo que sejais salvos. Eu acho que muita gente se perde nesse mundo porque não quer seguir o conselho do pai. Não quer seguir o conselho da mãe. Por isso que muito jovem vai para a droga, muito jovem vai para o vício, muito jovem vai para a bebida, muito jovem acaba aí engravidando uma menina, tem que casar antes da hora, né? E muito jovem vai para o mundo do crime, e vai para o mundo das drogas, e muitas vezes vai para a cadeia, muitas vezes vai até para o cemitério. Por quê? Porque não quis ouvir, não quis seguir o conselho do pai e da mãe. Então Deus diz, ouvi meus filhos os conselhos de vosso pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos, pois Deus quis honrar os pais pelos filhos. Olha aí, Deus quis honrar os pais pelos filhos. É o capítulo 3 do livro do Eclesiástico. E diz aqui, cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Está aí. A autoridade da mãe e do pai não é uma autoridade à toa, vazia, não, uma autoridade dada por Deus. Deus fortaleceu a autoridade da mãe. Né? E o Eclesiastes diz aqui no versículo 5, quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro de bênçãos, de graças. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Olha que bênção. Quem é que não quer achar alegria nos seus filhos? A maior
A alegria de um pai é ver seus filhos vencerem, não é verdade? Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Olha outra promessa aqui. Eu contei 8 promessas de bênçãos de Deus para o bom filho, né? Será ouvido no dia da oração. Quem de nós não quer ser ouvido no dia da oração, né? Quem honra seu pai gozará de vida longa. Olha que bonito. Quem é que não quer ter vida longa, não é? Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Estou lendo aqui o Eclesiástico 3. E o versículo 11 é maravilhoso. A bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Deus me livre, uma mãe amaldiçoar seus filhos. A palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 11 do capítulo 3 do Eclesiástico que a bênção de Deus, a bênção paterna, fortalece a casa dos seus filhos, mas a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Então é muito importante o filho pedir a bênção à mãe e ao pai. Eu me lembro que 4 vezes por dia, eu era criança, eu pedia a bênção do meu pai e da minha mãe. Quando acordava, benção pai, benção mãe. Quando ia para a escola, benção pai, benção mãe. Quando voltava da escola, benção pai, benção mãe. E quando ia dormir, benção pai, benção mãe. E sempre eu escutava aquilo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Por isso que eu me julgo um homem abençoado, um homem feliz. Hoje tenho 5 filhos, todos formados, né? Uma médica, 2 engenheiros, 2 dentistas, temos 5 netos. Não é bênção do pai e da mãe isso? Deus te abençoe. 4 vezes por dia, o pai dizendo para você, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoa mesmo. É o que o Eclesiástico diz aqui. A bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. Então, ensine seu filhinho já desde pequenininho beijar a tua mão. Beijar a tua mão, sim. Hoje meus filhos grandes, engenheiros, médicos, beijam a minha mão. Beijam a minha mão. Bença, pai. Por telefone, benção, pai. E eu digo, Deus te abençoe, meu filho. E eu sei que Deus abençoa, porque Deus deu a eles a vida através de mim, então Deus também quer dar a bênção através de mim, que sou o pai. Entende? E depois o Eclesiástico diz aqui, meu filho, ajuda a velhice do teu pai. Não o desgostes durante a tua vida. Se o seu espírito desfalecer, seja indulgente, seja paciente, não desprezes, porque te sentes forte, pois a tua caridade para com teu pai não será esquecida. Ora, se Deus não esquece, Jesus disse, nem um copo d'água dado por amor ao pobre, a quem pede, quanto mais a caridade de um filho. De jeito nenhum Deus vai esquecer, né? E o Eclesiástico termina aqui com uma coisa muito bonita, ele fala assim, né? Pois por teres suportado os defeitos da tua mãe, ser-te-á dado uma recompensa. Então ele fala, se a gente suportar o defeito do pai e da mãe, porque o pai e a mãe também têm defeito, não pensa que o pai e a mãe não têm defeito, Deus sabe que o pai e a mãe têm defeito, mas Deus está dizendo para o filho, se você souber suportar o defeito do seu pai e da sua mãe, ser-te-á dado uma recompensa, e aí vem 3 recompensas, não uma só não, você pode conferir aí no Eclesiástico 3, versículo 17, a primeira recompensa é essa, tua casa tornar-se-á próspera na justiça, quer dizer, sua casa será uma casa sólida, né? Segundo, lembrar-te do dia da aflição, quando você estiver aflito, desempregado, desiludido, deprimido, alguém vai lembrar de você. E terceiro, teus pecados dissolver-se-ão como o gelo ao sol forte. Olha, quem é que não quer ver os seus pecados serem dissolvidos assim como o gelo debaixo do sol forte? Então veja como é forte esse 4º mandamento, honrar pai e mãe, né? Deus está dizendo aqui para os filhos, se vocês souberem suportar o defeito do pai e da mãe, porque tem pai chato mesmo, tem mãe chata mesmo, a gente sabe disso. Mas Deus fala, se você souber suportar o defeito do seu pai e da sua mãe, eu vou te dar uma recompensa muito grande. Tua casa será próspera na justiça, quer dizer, tua casa será uma casa forte e santa. Não é? Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição, quando você estiver aflito, alguém vai te socorrer, eu vou mandar um anjo para te socorrer. Terceiro, os teus pecados dissolver-se-ão como gelo debaixo do sol forte. Olha, quem que não quer isso? Então, meus amigos, vejam como é forte esse 4º mandamento de honrar pai e mãe. Deus cobre o pai e a mãe de bênção, e Deus cobre
de bênção também o bom filho. O filho que não desampara seu pai e sua mãe, principalmente na doença, principalmente na velhice, principalmente quando o pai já está ficando caduquinho, a mãe caduquinha, às vezes com Alzheimer, não sabe mais o que fala, suja na cama, suja na roupa, não é? Aí é a hora que Deus vai saber quem é o bom filho. Quem é o filho que realmente ama o seu pai e a sua mãe.